Olá, seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu consultório virtual, aqui no meu canal. Hoje nós vamos entender o que é ser médium. Como médium ostensiva que sou, eu pretendo tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre mediunidade. Eu vejo que as pessoas, de um modo geral, têm muita dificuldade de compreender a mediunidade, de saber o que ela representa na vida da pessoa. Tem muita gente que quer saber se tem mediunidade, se não tem, tem gente que tem medo, enfim. Então eu estou aqui para esclarecer, para tirar as dúvidas, para tirar qualquer tipo de ranço que as pessoas ainda tenham no que diz respeito à mediunidade. O que é ser médium? Bom, o termo médium, ele foi criado por Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita e ele fez isso lá no século XIX, lá na Europa, mais especificamente na França. Segundo ele, o médium é todo aquele que sente mais ou menos o plano espiritual, né? Ele é um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Porém, é importante frisar que para Allan Kardec e para o Espiritismo, o médium ao qual ele se refere é com o médium ostensivo. Ou seja, apesar de todos nós termos uma mediunidade, porque nós somos espíritos atuando na matéria, dentro da doutrina espírita, era muito importante que se falasse sobre o médium ostensivo. Então, o termo médium ele é utilizado dentro da doutrina para aqueles que têm uma mediunidade mais intensa, que é a mediunidade ostensiva, e que é o meu caso. Por isso que eu quero trazer esse assunto cada vez mais para vocês, porque eu sei que tem muita gente aí passando por problemas, dificuldades, às vezes tem uma mediunidade ostensiva, não sabe o que fazer, né? Então nós vamos esclarecer. Se você é apenas um curioso do assunto, não importa. O médium ostensivo, então, é aquele que sente com mais intensidade o mundo espiritual. Como é que acontece isso? Ele já nasceu com essa, a gente chama de parafisiologia, né? Com essa constituição física e energética. Então nós temos uma abertura maior, nós temos tipo um pé aqui e outro lá, a gente sente muito mais o plano espiritual que as outras pessoas, para aqueles que são médiuns naturais. Então, um ponto muito importante dessa mediunidade ostensiva é que não tem como fugir dela, não tem como escapar. Eu estou há décadas lidando com a minha mediunidade e eu posso falar sobre isso por experiência própria. A mediunidade, quando ela é ostensiva e quando você nasce, né, com essa mediunidade, quando chega na fase da adolescência, ela começa a aflorar. Por que que isso acontece? Acontece porque é na adolescência, na puberdade, que a sexualidade também aflora. E a glândula pineal, ela tem relação com a nossa sexualidade e tem relação exatamente com essa mediunidade ostensiva. Então, os médiuns ostensivos, quando estão chegando à fase da adolescência, da puberdade, começa a sentir mais as influências externas do mundo dos espíritos, da energia ao redor das pessoas. E isso acontece de uma forma brusca e muitas vezes sofrida. Sofrida por quê? Porque
o médium não sabe o que fazer, na maioria das vezes, a não ser que ele já seja de uma família espiritualizada, espírita, né? Do contrário, ele fica completamente perdido, porque ele começa a ter sintomas que podem ser confundidos com doenças do corpo físico, com problemas mentais, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha crises de pânico, eu comecei a desenvolver o transtorno de pânico, só que o meu pânico não era bem uma questão do meu psicológico, do meu emocional. Era porque eu assimilava as energias dos espíritos sofredores e quando eles se aproximam de um médium ostensivo, né, como se diz, o médium é uma esponja, né? Então nesse caso realmente eu era e sou, eu começava a sentir o sofrimento do espírito, ele começava a influenciar, né, os meus chakras, o meu campo energético, e eu tinha sintomas desse desajuste, né, dessa aproximação, que são muito semelhantes às crises de pânico. E aí é importante que esse tipo de mediunidade seja desenvolvida aonde? Num centro espírita, obviamente, tá? Pode ser também num centro de Umbanda, mas aqui nós estamos falando mais sobre o centro espírita kardecista. E aí, se você tem uma mediunidade ostensiva, é muito importante que você desenvolva essa mediunidade, porque eu sei que muita gente tem medo. Eu já tratei muitos clientes que vieram até mim fazer a terapia e que me relatam um pavor. Não, eu não quero desenvolver minha mediunidade, eu não quero trabalhar no centro espírita, mas não tem como escapar, tá? Infelizmente, felizmente, eu acho que felizmente, porque quem traz esse tipo de mediunidade tem uma tarefa na vida, né? Tem essa tarefa de trabalhar com essa mediunidade. Por quê? Para ajudar as pessoas, para resgatar alguma coisa, enfim, não importa. O principal é que você saiba que se você não lida com essa mediunidade, se você não aprende a desenvolver, e o que é desenvolver? É como se você aprendesse um outro idioma. Você precisa aprender a lidar com essa mediunidade. Então você sente um mal-estar, você sente a aproximação de uma energia estranha, e isso é o tempo todo, porque você está convivendo com pessoas que podem estar acompanhadas de espíritos, e os espíritos que estão próximos aqui dessa dimensão significa que são espíritos sofredores, porque nenhum espírito mais elevado vibracionalmente fica aqui muito próximo de nós encarnados. Então, os médiuns ostensivos, eles são tomados por sensações, principalmente sensações ruins, né? Porque você está ali sentindo o ambiente pesado, sentindo o espírito sofredor que está acompanhando uma pessoa, você sente também a energia pesada dos encarnados, dos ambientes, enfim. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Como é que você faz? Como é que você separa aquilo que é seu, aquilo que você está sentindo do outro? Como que você mantém seu equilíbrio? Porque senão você enlouquece. Como é que você faz essa energia fluir? É muito importante ao médium ostensivo não bloquear esse tipo de energia. Ele precisa aprender a lidar, essa energia tem que fluir, tem que ser algo dinâmico. Por exemplo, um médium de cura, quando ele não trabalha a cura, o médium de cura trabalha com muito ectoplasma, que é a energia que ele utiliza para curar as pessoas. Se ele não trabalha esse ectoplasma, que ele tem facilidade de assimilar, o que acontece? Vai ficar doente, e doente no corpo físico, vai desenvolver nódulos, vai desenvolver cistos, enfim. Aquele ectoplasma vai gerar uma doença no corpo físico dele, porque ele tem excesso, aquilo lá está estagnado, ele não está fazendo fluir, né? Não tem fluxo essa energia através da mediunidade dele. Então, o médium ostensivo tem que desenvolver sua mediunidade, tem que equilibrá-la. Quero fazer um parênteses aqui que eu lembrei agora, é o seguinte.
Você pode me perguntar, puxa, mas e as crianças? Eu já vi muitas crianças que têm uma mediunidade extraordinária, que vêm espíritos, conversam com eles, enfim, tem uma mediunidade muito exacerbada. Sim, isso acontece, mas é diferente do que eu estou falando aqui. Por que existem crianças com uma mediunidade tão intensa? Porque a criança, nós todos, ao reencarnarmos, até a gente se aterrar aqui, né, completamente, desenvolver os nossos chakras terrenos, demora um período. Então a criança, ela é mais sensível ao mundo espiritual, afinal nós viemos de lá, né? Então aos poucos nós vamos nos aterrando. Então tem muita criança que fala, mamãe, eu estou conversando aqui com um amiguinho, né? E é exatamente isso que acontece, e para ela isso é muito natural. Então, uma coisa é acontecer isso na infância, outra coisa é isso que eu estou dizendo, que na adolescência, esse médium ostensivo tarefeiro tem os seus sintomas intensificados, aflorados de uma forma que traz sofrimento para o médium. E aí, ele tem que desenvolver, aonde? Num centro espírita. Não tem outro lugar, tem que ser no centro espírita, que vai dar o direcionamento, vai dar o entendimento a ele que ele precisa estudar e precisa principalmente o quê? Trabalhar a reforma íntima. Isso serve para todos nós, tá? Todos nós somos médiums, não é? Todos nós somos espíritos atuando na matéria, estamos aqui em evolução e para praticarmos a nossa reforma íntima. Mas isso vale ao dobro para quem é médium ostensivo, porque como a gente tem que lidar com sintonia vibratória o tempo todo, a gente precisa alcançar uma sintonia vibracional adequada. E mesmo a gente conseguindo essa sintonia vibratória, a gente vai estar suscetível às energias ao redor, no entorno, né, dos espíritos, sofredores, etc. Então a gente vai desenvolver a mediunidade, a gente vai estudar. O que a gente precisa praticar de reforma íntima? É caridade, é não julgamento, né? É perdão, é desenvolver o amor compassivo, não é um amor humano, apaixonado, aquele amor compassivo pelo próximo, essa empatia, mas não uma empatia de trazer o sofrimento do outro para a gente, mas uma empatia de confortar o outro. É diferente de você, eu vou curar a pessoa e traz a doença para si. Não, eu vou confortar porque eu me uno a Jesus, a Deus, à luz, e dessa forma eu alcanço uma vibração. Então não sou eu sozinha, né? Isso é importante o médium também saber, a gente não faz nada, a gente só, né? A gente é médium, então nós intermediamos. E aí a gente aprende a trabalhar, né, a realizar essas tarefas junto a quem? A uns guias espirituais na Umbanda, a uns mentores, como dizem no kardecismo, né? Aqueles benfeitores espirituais que junto conosco vão auxiliar a todos. E quem é que recebe o maior auxílio nisso tudo? Somos nós. Quem mais recebe somos nós, médiuns. Tá? Porque toda essa energia maravilhosa tem que passar por nós. Nós somos intermediários. Então o benfeitor se aproxima e essa energia passa por nós, por cada um de nós, e nos harmoniza também, né? É um trabalho duro, tá? Não é fácil. E aí eu vou frisar novamente. Eu preciso desenvolver minha mediunidade num centro espírita. Quem é médium ostensivo, vamos deixar bem claro, médium ostensivo, sim, tem que desenvolver a sua mediunidade num centro espírita, num centro de Umbanda. Como eu falei aqui, eu estou falando sobre principalmente o kardecismo, tá? E é interessante o kardecismo, por quê? Porque o desenvolvimento da sua mediunidade vai acontecendo tempo a tempo, sabe? Não de uma hora para outra. Num centro de Umbanda, quando você vai, a energia lá é muito forte, digamos, né? Não saberia
muito bem como especificar, eu diria uma energia forte, que quem é médium ostensivo sente aquela carga forte, é maravilhoso, só que para quem não está acostumado e precisa trabalhar muito a sua reforma interior, o kardecismo dá esse tempo para que a gente possa ir desenvolvendo aos poucos, né? Apesar que tudo vai depender, tá? Cada caso é um caso. Tem pessoas que já estão, quem fala-se incorporação, não é bem incorporação, tá? Mas quem sente o espírito assim tão próximo, muitas vezes não consegue lidar com isso e precisa, junto ao desenvolvimento mediúnico, ter esse trabalho, né, de ser esse canal e aprender a lidar juntamente com o desenvolvimento, né? Porque quando você vai fazer o desenvolvimento no kardecismo, você não pode trabalhar a prática nos 2, 3 primeiros anos, tá? Então, até 4 anos. Eu tive que fazer 4 anos de curso antes de eu começar a trabalhar a minha psicofonia, trabalhar a minha mediunidade na prática. E aí, eu penso que isso pode ser um problema, tá? E para muita gente é um problema. Então como que eu vou fazer, né? Se você tem uma mediunidade ostensiva, vai para um centro espírita e faça uma terapia transpessoal. Eu não recomendo jamais a psicologia tradicional. Por quê? Porque ela não aborda a mediunidade, ela não aborda esse tema mais holístico. Ela vai lidar com o seu campo mental, tá? Você tem um problema psicológico, emocional, ela é efetiva? Sim, ela vai ajudar você. A psicologia ajuda você a moldar o seu campo mental, o seu comportamento, entender aqui e ali onde você pode mudar, mas não vai abordar a sua mediunidade, não vai abordar a multidimensionalidade do ser, o campo das outras dimensões. Isso quem faz é transpessoal, tá? O transpessoal, ele admite a espiritualidade, ele é uma escola que não tem uma doutrinação, tá, específica. O transpessoal é espírita, né? Então a terapeuta transpessoal é espírita? Não é que seja espírita, mas admite a espiritualidade. Eu, com essa formação que eu tenho, espírita, e com a minha mediunidade, eu tenho a condição necessária para atuar com pessoas que têm mediunidade ostensiva, tá? Eu tenho essa condição, por isso que eu estou dizendo. E aí, o que é preciso fazer? Você precisa saber se a sua mediunidade é uma mediunidade ostensiva, realmente, ou se você apenas está com um problema emocional, um problema psicológico que foi intensificado por um desajuste energético. Então você não tem aquela mediunidade ostensiva que você nasceu por uma tarefa. Pode ser que você tenha uma mediunidade de fundo, é isso que nós chamamos, mediunidade de fundo. Então você está desequilibrada, isso te deixou mais suscetível energeticamente, então você precisa trabalhar os dois lados, mediunidade mais psicológico-emocional. E assim serve também para o médium ostensivo, que não é nenhum anjo, então tem que fazer terapia sim. Então, paralelo ao desenvolvimento, faça a terapia, né? Mas eu não tenho nada essa mediunidade ostensiva, eu sou uma médium comum não, né? Tenho mediunidade natural, né? Porque todos somos médiuns. Tudo bem. Vai trabalhar a mediunidade que você tem natural e mais os seus problemas emocionais, psicológicos, tá? Então, a terapia transpessoal tem essa visão integral. É maravilhoso isso, né? Eu já tive muitos relatos de pacientes, de clientes, que antes de começarem a minha terapia, eu fiz uma terapia com uma psicóloga, né? E fala, olha, não foi legal porque eu tinha sintomas de mediunidade, eu queria falar sobre espiritualidade e não era a pessoa certa, o profissional adequado para
tanto, né? Então, saber escolher o tipo de terapia que você vai fazer. Saber escolher também o centro que você, a religião que você vai frequentar, né? O centro espírita que você vai frequentar. Tudo isso é muito importante. Então, você precisa fazer uma avaliação, você precisa entender, primeiro ter diagnóstico. E aí, você vai trabalhar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, porque é aquela coisa assim, mas as coisas não dão certo para mim, tá tudo difícil. Muitas vezes existe a questão da energia, tá? Outra vez, eu como médium, eu posso trazer essa experiência que acontece comigo muito. Então, eu sinto uma energia não muito boa e muitas vezes esse ser que está em sofrimento sempre, é importante que a gente diga que é um ser malvado, não é um ser que está em sofrimento, porque né, se coloca, se disponibiliza para isso e está preso à Terra, o que a gente vai dizer, né? Enfim, e seja desencarnado ou encarnado, né? Porque muitas vezes tem encarnados que estão com uma energia péssima e a gente acaba absorvendo essa energia, sabe? Ou então eles sugam a nossa energia, né? Que a gente fala. Tem gente que suga mesmo. Se a gente não souber se posicionar, suga a nossa energia completamente. E aí, já tive várias vezes a experiência de ter problemas em algum ambiente que eu tô, tá? Eu vejo uma pessoa mais nervosa, provocando uma discussão, e eu percebo que essa pessoa está sendo assediada, sabe? Ou então, um problema pessoal. Vamos supor, você está procurando um trabalho, aí você tem uma entrevista, aí acontece que você perde a hora, não consegue ir para a entrevista, e aí começa a dar tudo errado. Por quê? Pode ser que você esteja com o campo energético muito denso, pode ser que você esteja sofrendo uma influência, então afeta a sua vida como um todo, afeta o seu psicológico, o seu emocional, suas relações com a família, com os amigos, com o trabalho, afeta tudo, tá? Veja a importância desse cuidado que você tem que ter com mediunidade, com o seu campo de energia. Outra coisa importante que eu quero falar são sobre os tratamentos holísticos, tratamentos energéticos. Então, tipo, eu faço Theta Healing, eu recebo, né, Theta Healing, Reiki, acupuntura, reequilíbrio dos chakras, tudo isso é o suficiente? Não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Entenda esses recursos como recursos paliativos, ou seja, é como você tomar uma medicação alopática para uma dor. Vai ajudar? Vai. Então esses recursos, eles têm como objetivo te reequilibrar energeticamente. Só que essa energia desequilibrada, ela só vai ser curada de dentro para fora, com uma mudança sua, de postura sua, mental, emocional. E se for médium ostensivo, você já sabe, acabei de falar aqui, você vai ter que desenvolver sua mediunidade. Você tem que estar no orar e vigiar o tempo todo, né? Mas isso é ruim. Não é ruim, tá? Não é ruim, porque quando você muda a sua sintonia vibratória, começa a elevar mais sua sintonia vibratória, você está fazendo primeiro um bem para você mesmo, porque você vai estar equilibrado. Aí você vai sentir as energias das pessoas, mas de uma forma diferente, com um controle total, né? Você vai poder direcionar tudo isso. Outro ponto que eu quero conversar hoje é sobre: eu tenho que fazer trabalho voluntário? O médium pode cobrar pelo seu trabalho? Isso é algo que gera muita discussão, muita confusão. Então vamos esclarecer, vamos colocar os pingos nos is, vamos separar uma coisa da outra. Médium ostensivo precisa fazer um trabalho voluntariado com o seu guia, seus guias, o seu mentor, chame lá como quiser. Quando ele vai realizar esse trabalho, ele vai realizar isso dentro de um centro espírita, de um centro de umbanda. É assim que funciona, né? Não dá para escapar disso. Então, é um trabalho voluntário. E nenhum benfeitor espiritual, nenhum espírito mais evoluído,
né, com uma vibração mais elevada, ia se sujeitar a trabalhar com um médium que fica cobrando por aquilo que o espírito que vai fazer junto com o médium. Ah, mas sem o médium eu não tenho trabalho. Concordo. Mas entenda, separe esse trabalho, esse voluntariado, que não só quem frequenta o centro espírita deveria fazer, todas as profissões, né? O médico que atende num lugar gratuito, o dentista que atende, o terapeuta que faz um trabalho voluntário, isso é muito legal. Ou qualquer pessoa, eu vou numa casa de repouso de idosos, vou num orfanato. Todas as pessoas deveriam fazer algum trabalho voluntário, tá? Isso gera propósito de vida, satisfação, caridade pura, né? Então não é aquela caridade, eu vou contribuir com dinheiro. Essa é a menos importante, tá? Pra gente. É importante, obviamente, para quem está passando dificuldades financeiras. Mas entenda que a caridade vai muito além disso, né? Então, sim, é fazer o trabalho voluntário. Mas, aí agora vem a vírgula, existe sim um médium, por exemplo, como eu. Eu estudei, eu me dediquei, eu me especializei e eu trabalho como técnica em naturopatia, eu sou terapeuta transpessoal, então esse é o meu trabalho. Né? E aí, quando eu estou trabalhando, principalmente então os médiums que trabalham na área da saúde, normalmente o médium ostensivo vai para a área da saúde, né? Que faz sentido, enfim. Óbvio, eu vou atender você, será que meu guia, meu mentor vai estar junto? Provável, tá? Provável, né? Mas aí o objetivo é muito maior, né? E eu vou sim utilizar das minhas técnicas, da minha especialização, dos meus estudos. Veja bem, qualquer profissão que alguém exerça, por exemplo, o médico, ele trabalha num hospital, ele faz cirurgia. Você acha que ele não vai estar acompanhado do mentor dele, de um outro médico espiritual, né? E que não há uma comunicação entre eles, lá o mentor do doente, da pessoa assistida, com os guias dele? É lógico, sabe? Isso acontece o tempo todo. Mas é importante a gente diferenciar o trabalho voluntário do trabalho em que o médium recebe por ele, financeiramente falando, tá? Então, ele estudou, sabe? Ele se dedicou, ele usa as técnicas dele, ele usa o conhecimento dele, é a profissão dele, ele é um terapeuta, se formou, um psicólogo, se formou, né? Entende? É assim que funciona, tá? Então, o que é ser médium? É mais ou menos isso. Nós vamos falar muito mais sobre mediunidade aqui, sempre. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade para fazê-lo aqui embaixo, tá? Eu vou responder com muito prazer. Por hoje é isso, até a próxima. Namastê!